O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Beatriz Salé no programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. A tese investigou como as pautas fotográficas nos blogs empregam sentido ao acontecimento pela fotografia que é narrada em sequências. Professora, bom, a gente quer falar um pouquinho sobre o referencial teórico, a senhora comentou um pouquinho de Peirce. Fala mais pra gente sobre o referencial teórico utilizado então durante a pesquisa. Então, em fotografia, nós geralmente aportamos recorremos a vários autores, né? Peirce é em função do próprio orientador Ronaldo Rem, da tese, o próprio Ronaldo me auxiliou, e Peirce em função das categorias semióticas e do como que a gente foi percebendo, né? A constituição das narrativas sequenciais e como que o acontecimento no ambiente digital, ele flui de uma forma cujo norte e cuja noção de semiose de Peirce aparece sobremaneira. As narrativas, a própria pauta, a constituição da pauta fotográfica, então, iniciando por aí, ela é uma constituição que ela é orgânica. O repórter fotográfico, ao receber uma pauta fotográfica, ele vai a campo e ele vai construir sentido em sequência, com fotografias em sequência, não necessariamente como o acontecimento flui, mas a partir das principais fotografias de um acontecimento. E a gente percebe isso em semiose porque é um fluxo contínuo onde se constitui o acontecimento pela imagem e ele é dado a ver de forma em camadas, a formar camadas, por exemplo, pelos vários ambientes da hoje chamada cultura digital. Os ambientes da cultura digital são eles, então, a gente percebe num primeiro momento, poderíamos colocar como uma primeira camada, para exemplificar, o portal noticioso, né? Que veja, quando os repórteres estão no campo, estão cobrindo um acontecimento, eles estão logo que com uma certa imediatez tendo que responder, alimentar esse canal que é o portal. Hoje o furo jornalístico, a gente percebe no ambiente digital, o furo jornalístico não está mais em você guardar e fazer segredo do acontecimento, porque o impresso, o deadline do impresso já é furado muito antecipadamente pelo online. O ambiente online, então, o portal noticioso, e eu falo sempre de um lugar a partir de um staff de fotorepórteres que trabalham para jornais tradicionais. Então, eu olho essa cultura digital nos veículos tradicionais até para poder fazer essa comparação e perceber, né, o que realmente reconfigura. Então, as camadas semióticas, né, em Peirce, elas acontecem do portal de notícias, elas passam pelas próprias redes sociais, que hoje cada vez mais operam no ambiente do acontecimento jornalístico, ou como ambiente de acontecimento jornalístico, né? As redes chamam, né, os leitores para os outros lugares, que aí sim, em camadas semióticas, né, vão levando até o próprio impresso também, que é uma outra camada percebida, e finalmente o blog, como uma camada. A sua ida a campo foi resumida basicamente à tela do computador, professora, mas a senhora também esteve em loco nas redações, estão entrevistando essas pessoas, né? Como é que funcionou então isso? Metodologicamente, a minha tese ela se ambientou, a gente fala como uma inspiração, né, etnográfica, em função de o nosso olhar para o computador, olhar os blogs. Então, num primeiro momento, pré-observação de blogs, né, do próprio ambiente digital, como que os fotógrafos e como que os fotógrafos dos staffs, das redações, estão dando a ver pela fotografia, né, os acontecimentos jornalísticos.
olhando vários blogs de vários jornais do mundo inteiro, do Brasil inteiro. E por que como hoje o mundo é globalizado, tanto faz a gente olhar, por exemplo, o Lens do The New York Times, como o Diário da Foto, que foi um blog que eu escolhi para estudar, tanto faz no sentido de eles estão próximos em função da internet, né? Mas tem toda uma outra empatia da minha parte ao escolher o Diário da Foto, tão próximo, um jornal de Porto Alegre, da empresa RBS, e o Jornal Zero Hora, que também, né, é da empresa Zero Hora. Porém, ambos os jornais foram os 2 últimos jornais que eu trabalhei profissionalmente. Então, há um vínculo até afetivo, né, nessa escolha. Olhando, então, o computador, olhando os blogs, eu recortei o meu empírico, né, ambientei o meu estudo nesses 2 blogs como recorte. Passei a observar as narrativas, a constituição das narrativas, que tipo de acontecimento, né, que era mostrado no impresso, por exemplo, Diário Gaúcho, ou no impresso Zero Hora, e por que ele ia para o blog, por que ele, em semiose, né, para usar Peirce, chegava até o blog, usando também as categorias, né, para falar um pouquinho mais do norte teórico, do referencial teórico, Jorge Pedro Souza com os gêneros do fotojornalismo e as picture stories, que são as histórias fotográficas, e os gêneros desde o hard news até os ensaios, né. Nos blogs, a sequência fotográfica é chamada de ensaio. Os fotógrafos, eles vão a campo, cobrem o acontecimento, então eles dão a ver em fatias as camadas que eu trato. Essas fatias, elas vão do portal, determinadas fotos para o portal, determinadas fotos para as redes sociais, determinada foto é guardada como novidade para o impresso, para o deadline do impresso. Então, são vários deadlines ao longo de um dia e uma sequência narrada lá no blog. O que aporta como novo? Isso me instigou, e essa foi uma grande questão para a minha tese. O que aporta como novo no fotojornalismo, reconfigurado para o ambiente da cultura digital? Né? Eu penso que através de Peirce, através de Gilmar Hermes, através de Bruno Souza Leal com comunicação e estética, eu percebo a própria estética e a fotografia contemporânea muito mais ligada a um ambiente no campo da arte, reconfigurando as narrativas fotojornalísticas e contribuindo com uma estética nova, uma estética mais sensível, uma estética que reconfigura as narrativas. Nem sempre um jornal como o Diário Gaúcho dá a ver o acontecimento por uma fotografia mais artística, e sim uma hard news. Já o blog, sim. O blog reconfigura a partir de fotografias mais sensíveis. Tá certo, professora. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Beatriz Salé, nossa entrevistada de hoje. A gente já volta?